Bom, pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar a aulinha de hoje. Na aula de hoje, a gente vai continuar a resolução de problemas, como a gente estava fazendo na aula passada. E como vocês estavam já ouvindo aí, há uma dúvida com relação a uma questão da aula passada. Então, acho que a gente poderia retornar às questões que ficaram um pouco em dúvida, né? Vocês fizeram em grupo, mas acho que nem todo mundo, nem todos os grupos conseguiram, nem todas as pessoas individualmente conseguiram fazer. E a gente pode tentar sanar essas dúvidas agora, certo? Então, só trocar aqui no caso, o slide para a aula, para as questões da aula passada. Vamos lá. No caso, a questão que o Whitney estava em dúvida era essa, não é, Whitney? Certo. Certo. Logo uma dúvida de cara. É, Uhum. são dois fios, certo? E no mesmo ponto. Sim. Daria para usar uma espécie de princípio de superposição? Uma espécie, não. Você vai usar o princípio da superposição, né? Sempre que você está trabalhando com entidades que são vetores, você tem essa garantia, né, de que a soma delas vai ser vetorial e etc. Então, não há problema nenhum. Você vai literalmente usar isto para resolver esse problema, certo? Não sei se Certo, essa é a sua dúvida. Eu estou copiando certo. para cá só para poder tirar a dúvida melhor, mas hoje eu tô mais equipado, tá? Pessoal, tá, as coisas estão mais ou menos funcionando. Vamos nem elogiar, não, porque vai que não estão, né? Mas, bom, Whitney. Então, a gente tem dois fios, um saindo da tela, um com a corrente saindo da tela, que é esse de cima, está chamado IT, a corrente dele, 20 amperes, e um outro aqui embaixo, corrente que a gente chamou de IB, para a direita, certo? Então, primeira coisa que você vai fazer, você tem dois fios, lembra, o B é uma entidade vetorial, então a gente tem que descobrir quem é o campo causado por cada um dos fios. A pergunta era qual o campo causado aqui, né? Nesse ponto mediano aqui entre os dois fios. Então, você vai utilizar a regra da mão direita para poder descobrir qual é o sentido do campo. No caso, o campo de um fio, lembra, né? Você tem um fio que é percorrido por uma corrente assim, o campo dele, que eu vou fazer em vermelho, circula esse fio, assim, ó. Deixa eu tentar parar aqui para ele dar volta. Não é? Então, faz essa coisa, quer dizer, passa por trás do fio subindo, que eu vou tentar fazer, que é por trás do fio, tá? Essa quebrinha é só para dizer que está por trás do fio. Aqui em cima, ele está vindo em direção aqui à sua tela, né? E descendo na frente do fio. Então, em cima, ele está saindo da tela. Isto é, o campo causado por esse fio aqui, neste ponto, é um campo tal que esse ponto seria a melhor representação para o vetor. É um vetor que sai da tela. Então, eu vou fazer ele bem pequenininho, assim como fosse saindo da tela. Tá? Ok até aqui, Whitney? Ok. Ok. E o de cima? Tem um fio em cima também. Você seria capaz de dizer para onde está, qual seria a direção do campo causado pelo fio de cima, com a corrente IT? O pontinho significa que está entrando ou saindo da tela. Pontinho, assim, ó, imagine que você tem uma flecha, né? Certo. Assim, ó. Então, se você tem uma flecha, tentar desenhar uma flecha de como a gente acha que ela é, certo? Se você está vendo imagine que Deus me livre viesse uma flecha em direção a você, você estaria vendo só a ponta dela aqui, certo? Então, você está vendo uma bola. Já se você está vendo uma flecha se distanciando de você, você está vendo essa parte de trás aqui da flecha. Penas ou asas que estabilizam aqui a flecha. Então, na frente a gente simboliza com uma bola e atrás a gente simboliza com um X ou com um sinal de mais, que seria o equivalente a essas asinhas que você estaria vendo, né? Você estaria vendo a parte de trás Isso. dela, que são as asas estabilizadoras, e a parte da frente é um ponto. Então, a melhor representação para esse vetor, porque ele não é descendo, né? Seria saindo da tela, né? Botei aqui simplesmente para fazer em perspectiva esse vetor, tá? O vetor do de baixo. E do de cima fica como? A orientação do campo? Sim, do fio de cima fica para onde?
e chapéu. E chapéu, tá? Agora a gente vai ter que orientar os eixos, né? Se você está orientando os seus eixos assim, Isso. sim, né? No Então, sentido do ok. X. Então ele é para a direita aqui, né? Para a tela aqui. É Isso. que é isso mesmo, tá? Você está com um vetor assim. Esse vetor aqui é o B de T. Ele é um campo causado pelo fio de cima. Vou fazer em perspectiva saindo da tela. Esse aqui é o B de B. É o B do B, é o B do IB, né? O que está embaixo. Ok, até aí, Whitney? Ok. Então, só uma perguntinha, para ficar, ver se você está entendendo. Qual seria o vetor unitário que representaria esse BB aqui? Que sai na tela? É, o cachapéu. O Seria o Z, no K, caso aí, né? certo? Então, se um é I chapéu e o outro é K chapéu, você concorda que o ângulo entre eles é 90. Isso. Se o ângulo entre eles é 90, se eu quiser encontrar a resultante deles, vai ficar um cara bem aqui, mais ou menos no meio, né? Eu garanto que é no meio porque os módulos vão ser iguais, né? Porque as correntes são iguais e as distâncias são iguais. Mas vai ser assim, né? Eu vou usar a regra do paralelogramo aqui para encontrar esse cara, não é? Para encontrar o B resultante. Certo? Certo. E esse B resultante eu posso escrever assim, ó. Posso, na verdade, trazer o BB para cá, ó. Em vez de usar a regra do paralelogramo, fazer a soma de vetores. BT mais BB é BR. Concorda? Concordo. Isso. Isso aqui também é 90. Isto é, esse cara é uma hipotenusa e esses caras são os catetos. Ah, Certo? certo. Agora Eu acho que sim. pelo seu A você entendeu o que era a Ah, questão, né? Então, quando isso. você for lá na Fazer o questão, vetor, o vetor de deslocamento entre a distância, né? Certinha lá. exatamente. No caso, não é bem deslocamento, né? Acho que o melhor seria a gente se referir Distância. àquilo como campo resultante, né? O campo resultante vai ser o quadrado dos catetos, né? Quer dizer, o módulo dele, né? E aí vai ficar a raiz do módulo, desculpa. Raiz do quadrado a raiz do quadrado dos catetos. Entendi. Entendeu? E aí você vai ficar só com isso. Aqui, como está o quadrado, esse termo que está ao quadrado, nos dois, né? O mi0 πr tá vai ficar ao quadrado, e é comum aos dois, eu posso botar em evidência, fica mi0 2πr ao quadrado, pode sair da raiz, vai para fora, fica aqui dentro só it mais b ao quadrado, raiz, né? Aí é muito fácil de fazer a conta, é só substituir aí nessa expressão. Alguém tinha me perguntado, não sei porque estava bem complicado utilizar no computador na aula passada, mas alguém tinha comentado, que foi quem perguntou no WhatsApp, por algum motivo, nem assisti o vídeo novo, mas aparentemente saiu sem as raízes, né? Mas o correto para essa questão está com a raiz, tá? Eu não sei como é que o que estava acontecendo na hora, estava bem complicado de ver as coisas e fazer, mas é isso. A raiz quadrada dos quadrados catetos, porque aquilo que a gente estava trabalhando ali era uma hipotenusa de um triângulo, né? No caso, esse cara aqui, ó, de um triângulo retângulo. Melhorou agora, Whitney? Agora tá ok. Agora tá ok? Beleza. Alguém tinha pedido para eu fazer a questão de novo, a última questão, era isso, da aula passada? Fui eu, professor. Porque eu realmente não consegui fazer ela. Tudo bem. Então vamos lá. Deixa eu só... É essa daqui? É sim. Então deixa eu só copiar isso aqui para o nosso quadro, para eu poder fazer com, com, com calma, digamos assim. Deixa eu limpar isso aqui. Vamos lá. Então vamos tentar resolver essa questão aqui.
Primeira coisa, bom, vamos do começo. A gente tinha 2 fios, esses 2 fios suportavam dois fios não, vamos dizer assim, dois pedacinhos de linha, e esses 2 pedaços de linha, 2 cabos, suportavam 2 fios elétricos. Vamos usar assim para ficar diferenciando o que é o fio de suporte e por onde passa a corrente. Ok? Então a gente tinha 2 fios longos paralelos, são esses que aqui eu estou simbolizando, que eu estou botando como essas bolinhas amarelas, você está vendo o fio de frente, então esses fios são fios de um certo comprimento, e eles são suportados por esses suportezinhos aqui, que medem 6 centímetros, então daqui para cá tem 6 centímetros e a mesma coisa do outro lado. O ângulo que acaba sendo formado por esses 2 fios, que são esse negócio em amarelo, talvez esse aqui tenha sido um fator de confusão, porque a gente está utilizando fio como se fosse um fio de linha, uma corda, e a gente está chamando essa corda que suporta os fios elétricos também de fios, aí talvez isso tenha criado algum tipo de confusão, não sei se foi isso. Mas, de qualquer maneira, formava-se um ângulo de 16 graus, que aqui eu quebrei em 2 ângulos de 8 graus entre eles. E esses fios, o fio elétrico, essa partinha amarela aqui, eles têm uma massa tal que a densidade dele por unidade de comprimento, né, a densidade linear dele é de 40 gramas por metro. Essa aqui é a densidade linear dele, quer dizer, cada metro deste fio, tem 40 gramas. Certo? Deixa eu fazer aqui em perspectiva, só para vocês lembrarem como é que era o problema. O problema era uma coisa mais ou menos assim. Ups. Você tinha 2 cabos. Só um minutinho, tá, pessoal? Que eu estou vendo aqui que... Ai. Aconteceu algo aqui que não aconteceu. Pronto, resolvi. Eu estava usando o computador na bateria e já caiu aqui o computador. Desligar. Bom, a gente tinha 2 fios suportados, então, por... Deixa eu ver se eu consigo encontrar a figurinha. Talvez a figurinha seja melhor do que eu tentando fazer. Aqui a figurinha. Aqui ela. Então, a gente tinha 2 fios que está um pouquinho laranja, né? Suportado por essas cordas. Essas cordas tinham 16 centímetros de tamanho, e o ângulo que acabava sendo formado pelos canudinhos, aí, por esses fios condutores, era de 16 graus. Acho que ninguém estava com dúvida com relação à geometria. A primeira pergunta que a gente fazia era: as correntes estão na mesma direção ou em direções opostas? Não lembro exatamente o que foi aqui. Pronto. Era o Daniel que estava me perguntando ou era o Whitney que estava me perguntando com relação a essa questão? Essa aí era eu. Era o Daniel, Daniel. né? Daniel, você consegue responder essa primeira, a letra A? A letra A, sim. É aquela questão, né? Correntes paralelas se atraem, correntes paralelas se repelem. Então você consegue entender a questão das correntes aqui, né? Quem é que está repelindo quem? Uhum. Certo. Então você está tendo dificuldade em encontrar A magnitude da a corrente. magnitude da corrente. Certo. Então vamos lá tentar encontrar aqui a magnitude da corrente para você. Primeiro, da maneira como está aqui, eles estão se repelindo, né? Consegue concordar com isso? Sim. São Então, correntes antiparalelas aí, né? isso. Eu vou chamar esse cara aqui de fio 1 e esse cara aqui de fio 2. Certo? Então, a força que o fio 1 faz em 2, para cá. Então, a força que o 1 faz em 2 é para cá, para a direita. Senão a gente não teria essa geometria. Concorda? Aí tem a força-peso também. Tem. Vamos olhar só para o 2, tá? Aqui tem a força-peso, que é a força-peso do 2. E como você vai olhar para o 2, eu vou botar a força-peso dele. Tem mais alguma força aí? E a tração. Atração para cá.
Ok, até aí? Ok. Ok. Tá, vamos só tentar ajeitar a geometria desse problema aqui para ficar mais Mas fácil a para a gente gente. teria que decompor a tração, né? Aí coloca... Aí Quem é que seria esse ângulo aqui para tração? Só para a gente saber, para decompor direito a tração. é o 8 graus, né? 8 graus, né? Todo mundo entendeu isso aí, galera? Tá aqui só para ter certeza que está todo mundo entendendo, tá? Certo. Aí, no caso, essa componente da tração se cancelaria com a força-peso. Isso. Então a gente faria assim, vamos lá. Eu acabei fazendo de outra maneira lá nos slides, tá? Mas vamos fazer assim. Quem é que são a somatória das forças que estão agindo em Y? Né? Vai ser para cima, vai ser a tração, cosseno θ, não é? Vou deixar assim, Isso. pode ser? Uhum. Menos a força-peso. Isso. Quem são as forças... certo. Está em equilíbrio, então isso aqui é igual a zero. Quem são as forças que estão agindo em X? A tração, no caso, Eu vou botar primeiro a outra força, porque a gente está... Vamos Certo. orientar os eixos assim, né? Eu não botei como é que a gente estaria orientando. Vamos orientar os eixos assim. Aí a primeira coisa fica positiva, né? Que no caso é a força, né? Uhum. Certo? Então, vamos botar assim, a força magnética, que eu vou chamar força B, FB, né? F12, na verdade. Já chamei de F12 ali, para não bagunçar. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui atrás. FB menos... Menos quem? Menos T seno θ. Isso aqui também é igual, o somatório delas é igual a MA, mas se o treco está parado, está em equilíbrio, então A é zero, então é igual a zero. Certo? Daqui eu tiro o quê? Daqui eu tiro que T cosseno é igual a MG, não é? E daqui eu tiro que T seno é igual a FB. Então, T cosseno de θ é igual a MG e T seno de θ é igual, a devia ter feito o contrário. Deixa eu fazer assim para ficar mais, para render mais o nosso quadro. T seno de θ é igual a FB. FB não. Eu botei F12, eu escrevi B de novo, né? Vou botar F. Pessoal, onde vocês estiverem vendo B, não é B não, tá? Aqui é F12. Deixa eu apagar esse cara. Por que você não apaga apagado? Para ficar mesmo, que eu já botei a força ali como F12, em vez de chamar de FB, eu vou chamar de F12 de novo. Então, esse cara aqui é F12. F12, T seno é F12, T cosseno é MG. MG. São duas igualdades, então se eu dividir uma pela outra, continua a igualdade, não é? Concorda? Uhum. Então, vai ficar... cancela esse cara com esse cara. Vai ficar seno sobre cosseno, vai ficar igual a F12 sobre MG, concorda? Concordo. Só que seno sobre cosseno é É tangente, né? tangente. Então, eu vou apagar o quadro e vou escrever só isso aqui, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Eu vou apagar tudo aqui. Como isso aqui ficar maior não, né? Não. Rapaz, isso aqui é mais chato de apagar do que o quadro na... Tem como aumentar não a borracha? Deve ter aqui como é que é o tamanho dela, mas eu não estou vendo aqui como... Será que aqui? Pronto. Senão estava pior do que apagar o quadro negro. Vamos lá. Certo. Então vamos voltar aqui para o... Tomara que o meu pincel não tenha aumentado o tamanho. Mas vamos lá. Então a gente sabe que F12 sobre MG é igual a tangente de θ. Mas quem é F12? É a força que o 1 faz em 2. Não é? Isso. A gente tinha visto numa aula anterior, No caso aí, a força vai ser... que era a corrente do 1, né?
era a corrente do 2, tinha um DL, né, aqui, que era o comprimento do que a gente estava trabalhando, deixa eu ver isso aqui, assim, sobre 2π vezes a distância, que eu acho que eu chamei de R, Isso. não, É, tá? Então, aqui para a gente, esse F12 vai ser I1 e I2 são iguais em módulo, então vai ser a gente I ao pode quadrado. tirar essa linguagem de infinitésimo, né? Já que o Pode, fio você pode é... chamar isso aqui de uma diferença, pode ser só que é o F, tá? Aham. É, É, o fio é reto, né? então, e aí a gente acaba ficando com uma coisa assim, né, que é a gente substituindo o DL pelo L, né, o DF por F, né, e a distância a gente chamou de A, se não me engano, na aula passada eu tinha chamado de A. Tem até que encontrar essa distância ainda, mas tudo bem, vamos chamar essa distância aqui de A, tá? Para cá, estou botando o A porque era o que eu tinha usado no slide anterior. Tudo bem até aqui? É isso. Então, eu sei que tangente de θ, então, é isto sobre mg, não é? Isso. Concorda? Certo. Só precisamos agora encontrar quem é esse A, quem é esse tamanho aqui. Bom, se você chamar, pegar esse triângulo aqui, ó, deixa eu fazer esse triângulo aqui em verde. Cadê o mouse? Tá aqui. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, tá meio troncho, mas é um triângulo retângulo, certo? Então, se o que eu estou interessado é esse tamanho aqui, porque 2 vezes ele me dá a distância, né? Então, esse cara aqui é A sobre 2, metade da distância. E ele seria o quê? Bom, com relação a esse ângulo aqui, ó, de 8 graus, ele é cateto oposto sobre... quer É o dizer, se eu pegar seno. esse... Então a É o gente usa a seno, né? relação do seno, né? Então, seno de 8 graus é A sobre 2 sobre 6 centímetros. Aí daqui a gente tira A sobre 12, né? é 12 que É 12 multiplica, eu não seno sei de seno de 8. 8 de cabeça não, eu vou deixar assim, tá? Não lembro quanto é que deu a resposta também. Bom, a gente está com tudo aqui para contra-resposta agora, porque a gente tem tangente de θ, a gente tem F12, agora é só sair substituindo, certo? Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui com as contas. Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu... Ó, pronto. Então, aquilo que estava escrito lá, ó, só que aqui eu chamei de FB em vez de F12, tá? Desculpa. FB sobre FG, né? Dava tangente de θ. FG é peso, tá? No slide eu tinha chamado FG de peso. Aí você ficava com essa parte aqui, né? Ups. Com μ0 i ao quadrado sobre L2πa, esse aqui é o FB, e esse aqui é o FG. Então, um dividido por outro, daí isso daqui era igual a tangente de 8 graus. Daqui eu posso tirar o i ao quadrado, vai ficar isso daqui. O A já tinha encontrado, era 12 vezes seno de... Aqui, ó. Era 12 vezes seno de 8 graus, então é 1,67. É só substituir. Tudo bem? Bem, eu vendo aí a tua resolução, eu só sentiria dificuldade para relacionar aquelas duas igualdades, que no caso eu não sabia que se você colocasse, dividisse uma pela outra, a igualdade permaneceria. Não, mas não precisava isso. Você poderia isolar T aqui, ó. É porque eu apaguei, né? Ah, é Você verdade, podia é isolar T verdade. numa, ficava com T, Aí seno, substitui em outra, né? substitui na outra e É ficava com verdade. seno sobre cosseno do mesmo jeito, tá? Aham. Então não tem problema nenhum. Eu fiz até diferente. Bom, essas questões de física todas têm uma maneira, sempre tem uma maneira diferente de se resolver. Beleza. Obrigado, professor. Entendi. Certo? Mais alguma Certo. dúvida, pessoal? É importante que vocês tirem a dúvida, porque, né, é melhor ter uma dúvida na aula do que uma dúvida na prova, né, pessoal? Mais alguma dúvida? Não, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai continuar fazendo exercício, certo? Porque vocês estão vendo que aparecem dificuldades que a gente às vezes nem imagina, né? Às vezes é uma bobagem, tipo, como é que eu vou substituir isso naquilo, tarará. Às vezes é uma coisa importante também, mas de qualquer maneira, tanta bobagem como uma coisa importante, elas acabam influenciando a gente na hora de resolver o exercício, seja na hora de entregar uma lista ou na hora da avaliação.
Então é importante que a gente feche tudo, que a gente deixe tudo resolvido. Certo? Então, eu vou pegar aqui vocês de novo e vou pedir para que vocês se juntem, para que vocês discutam como resolver as questões. Para que surjam dúvidas, para que a gente possa saná-las enquanto dá tempo, né, pessoal? Então, por exemplo, vocês lembram que quando a gente estava falando do movimento de uma partícula, de uma partícula carregada num campo, você tinha essencialmente duas possibilidades. Ou a possibilidade mais geral, que é essa daqui. Já que a que eu vou falar primeiro é um caso especial dessa daqui. Se você tem uma partícula e você lança a partícula numa região do espaço que há campo magnético uniforme, se você lança a partícula com velocidade perpendicular ao campo, o seu movimento é circular. Se você lança a partícula com velocidade que não é perpendicular ao campo, o seu movimento é uma espiral. Essa coisa helicoidal que vocês estão vendo nessa questão aí, aqui em pretinho. Essa espiral aqui, certo? As questões são simples, mas quando a gente junta, em geral, o magnetismo ou eletricidade com a mecânica, às vezes surgem novas dúvidas, como a gente viu dessa questão anterior, em que a gente tem dois fios suportados por, sei lá, cordinhas, né? Como a gente tinha lá na questão anterior. Certo? A gente vai fazer a situação de equilíbrio, às vezes aparecem algumas dúvidas. Então, é importante a gente fazer mais questões desse tipo, que envolvem o que vocês viram em Física 1 e 2, com isso que vocês estão vendo agora em Eletricidade e Magnetismo 2, né? Poder resolver essas coisas, fazendo a ponte entre os dois conhecimentos. Então, eu vou fazer mais ou menos como a gente fez na aula passada. Eu queria saber se dois alunos poderiam... quem é que tinha sido na aula passada? Tinha sido Emerson, não era? Isso. Eu acho que Ricael, se não me engano. Isso. Mas, na verdade, ele não está aqui, só tem uma pessoa, então... Eu queria saber se alguém gostaria de encabeçar uma outra equipezinha. Você equipes pequenas, de 2, 3 pessoas, é mais para que vocês se reúnam, para que vocês possam discutir e encontrar dúvidas, né, para que a gente possa sanar. Certo, pessoal? Eu queria saber se tem alguém que poderia capturar essa tela e botar para os colegas numa sala individual. Quando eu separar vocês em sala. Teria mais alguém fora? Aliás, você poderia, Emerson, continuar com isso ou não? Ou não dá certo hoje? Dá certo. Dá certo? Mais alguém poderia, pessoal? Bom, ok. Vamos fazer assim, então. Eu vou colocar vocês numa sala. Só tem 5 pessoas. Eu vou colocar vocês numa sala. E vocês vão poder conversar o que vocês quiserem. No caso, essa questão aqui, eu vou pedir para o Emerson colocar lá. E o que a gente está interessado em fazer nessa questão? A gente quer saber... bom, imagine que um elétron entra na região do espaço com um campo magnético, como marcado aqui em azul, certo? Só que esse elétron, ele entra nessa região do espaço com a velocidade como está aqui em verde, quer dizer, ela faz um ângulo com o campo magnético, e aqui no caso esse ângulo é de 45 graus, quer dizer, não é perpendicular. Se não é perpendicular, você vai ter uma trajetória helicoidal, certo? A gente dá o ângulo entre eles, no caso é 45 graus, entre a velocidade e o campo. Dá o módulo do campo, que no caso é 23, e o campo faz 45 graus, o campo e a velocidade fazem 45 graus entre eles. O que eu queria que vocês encontrassem é o que a gente chama de passo de hélice, né? Quando você tem uma coisa helicoidal aqui, que você encontrassem a distância entre a pontinha dessa volta e a pontinha da outra volta. Deixa eu dar uma dica aqui para que vocês possam
fazer. Vocês vão relacionar a força magnética com aquilo que faz o giro, aquilo que faz, com a força que faz a partícula girar, vamos dizer assim. Também não vou dar tudo entregue. Com isso, vocês podem encontrar o período, quer dizer, o tempo que a partícula elétron demora para dar uma volta. No caso, uma volta seria, por exemplo, sair daqui e vir para cá. Está na mesma posição do círculo, né? O período seria esse. Vir para cá. Se você estivesse olhando essa hélice de frente, seria ele estar na mesma posição do círculo. Bom, e o que bom, aí vocês vão encontrar o período a partir disso, né? Vão encontrar a velocidade, depois vão encontrar o período a partir disso, e com isso, se vocês olharem apenas uma das componentes que importa aqui da velocidade, vocês podem encontrar essa distância aqui, o passo da hélice, a distância entre esse ponto e esse daqui da trajetória helicoidal. Como vocês estão em poucos, eu vou botar apenas uma salinha e vou pedir para vocês fazerem essa questão. Eu acho que 6 ou 7 minutos é suficiente para fazer essa questão, certo? Se vocês precisarem de mais tempo, posso dar mais tempo para vocês. Mas eu vou colocar, então, vocês nessa salinha e vou dar 6 minutos para vocês fazerem. Se vocês tiverem dúvidas, a gente tira a dúvida daqui a 6 minutinhos. Pode ser, pessoal? Ok, vou criar aqui a sala. Eu não vou ouvir o que vocês estão falando, tá, pessoal? Então, vocês podem discutir tranquilamente.
Vamos retornar, pessoal? Eu já uns 6 minutinhos. Professor, Bem-vindos de volta. eu acho que o passo é 2πr. Vamos ver. Olha aí. Vamos ver, né? Vamos lá. Como é que vocês fizeram? Assim, a Emerson estava fazendo, acho que de um jeito, eu estava fazendo de outro aqui. Ótimo. É melhor quando a gente tem várias maneiras diferentes de fazer. Eu não sei se a gente estava fazendo igual, né? A gente estava conversando, mas cada um em partes diferentes. Eu fiz assim, eu peguei a componente perpendicular ao campo, a gente vai ter o período. Uhum. A componente de V, a gente vai ter o período. Aí, no final, a gente acha o período e multiplica, que o período é o tempo que faz para completar uma volta, né? Uhum. E multiplica pela velocidade paralela ao campo. Isso. Essencialmente é isso. Tá. Primeiro, a gente está interessado em encontrar, a primeira coisa que a gente tem que encontrar aqui no caso é o raio, né? A gente não sabe o raio da coisa, tá? Mas, é claro, se você não quiser encontrar o raio, você só vai logo direto no período. Deixa eu ter o período aqui, não? Pronto. Eu calculei aqui o raio e também calculei o período. O período é simplesmente a componente perpendicular ao campo, né? Melhor, 2πr sobre a componente perpendicular ao campo. Quer dizer, tempo é a distância sobre a velocidade, né? Como está aqui no quadro. Então, a gente sabe que o período aqui é 2πr, certo? Você pode deixar aqui como 2πr, da maneira como está aqui. E a componente perpendicular, quem é? Bom, as duas componentes, na verdade, tanto a paralela como a perpendicular, como o ângulo é 45, não vai importar. Vai ficar, para uma vai ficar cosseno de 45 e para a outra vai ficar seno de 45. Né? Que tal? Que no fundo dá o mesmo valor, né, de raiz de 2 sobre 2. Então não é problema nenhum para a gente. Bom, como é que foi que eu, em particular, fiz? Primeiramente, a força que vai estar fazendo a rotação é a força magnética. A força magnética é QV vetorial B, certo? E aí vai ficar, então, o módulo da força magnética vai ficar QVB seno de θ. Aqui, só para facilitar a vida, né, para a gente poder escrever o R como função dessa velocidade perpendicular aqui, isso que eu estou chamando de velocidade perpendicular. Eu peguei esse V seno θ, e escrevi como velocidade perpendicular. Tá? Eu já ia perguntar essa forma aí embaixo. Oi? Eu já ia perguntar se dava para dizer que o passo é o período vezes a velocidade paralela. Isso. Mas já está aqui. Isso. Paralela não, a perpendicular, né? Peraí, o período... Não, o passo. Quer saber o passo? O período o passo, eu quero saber o passo. O passo é igual à velocidade paralela vezes o período. Vezes o período, certo. Então, só para a gente acabar aqui rapidinho. Chamei isso aqui de velocidade perpendicular, se não precisava, você podia ter botado os valores aqui, certo? Vai ficar, então, isso daqui, que velocidade perpendicular B, né, que é a força magnética, ela é a força que faz a coisa girar. Então, ela é a centrípeta, né? Que é mv² sobre R. Ok? Note que a
bom, aí você só substitui aqui as coisas que você tem que substituir, né? Melhor, cancela as coisas que você tem que cancelar, no caso aqui a velocidade perpendicular cancela com essa velocidade aqui, e aí você fica com a expressãozinha, tira o R, né? Tira o R aqui, passa o B e o Q dividindo, vai ficar com a expressãozinha para o R. Quer dizer, você tem o R como função daquilo que foi dado. Não exatamente aquilo que foi dado, porque esse termo aqui não foi dado, né? Isso aqui é V senoteto. Tem que calcular. Mas fácil fazer. É V vezes raiz de 2 sobre 2. Então, nada de complicado. Então, você tem um raio como função dos dados. Bom, por que isso aqui é importante? Porque o período, ele depende do raio. Ele é a distância percorrida sobre a velocidade, né? Já que a velocidade é o espaço sobre o tempo, né? Então, tempo aqui, o período, é a distância percorrida sobre a velocidade. Mas quem é o raio? Bom, o raio a gente achou, é isso aqui tudo. Ups. O raio é isso aqui tudo. Fora o 2π, né? 2π vem desse, está multiplicando o raio. E daí você substitui, vai ficar uma coisa que depende de V, mas, ou melhor, que não depende de V, você pode cancelar esse V com esse V aqui, ajeita essas coisinhas, vai ficar que o período é 2πm sobre QB. Mas o passo, como você falou, é o quanto ele anda para cá, né? Quanto ele anda para cá, vai ser essa componente da velocidade no sentido do B, que é V cosseno θ. No fundo vai dar o mesmo valor da outra, a cônjuge é 45, vezes o período, né? Vezes o tempo que ele percorre. É o espaço percorrido aqui, P, no caso, a velocidade vezes o tempo. Vai ficar V cosseno θ, vezes o período, que você acabou de achar aqui em cima, substituir os valores. Essa parte menos importante, né? 3,3, 10 a menos 4 do metro. E eu espero que vocês tenham pensado mais ou menos assim. Alguém fez diferente? Aparentemente não, né? Alguma dúvida, pessoal, com relação a esta questão especificamente? Nenhuma? Ok. Bom, pessoal. Professor, eu Oi. tenho só porque, no caso, tu tirou, tu colocou um valor para R, né? Aí, Não, como assim coloquei o valor para R? não depende, né? Porque eu achei que o passo era... Não, entenda. Eu encontrei, a partir dessa expressão, relacionando as forças. Quer dizer, no fundo, eu verifiquei que a força centrípeta é a força magnética. Encontrei uma expressão para o raio a partir da massa, velocidade, carga e campo. Então, aqui eu tenho um raio. Então não precisava. Você dava para Não, encontrar o R, né? no caso aqui, eu não dou o raio, mas você tem como calcular o raio. Certo? No caso, envolve a força centrípeta, né? Você encontra que a força centrípeta é igual a... a força centrípeta é a força magnética. Né? Aquilo que causa o movimento é a força magnética. Então, a gente chama força aqui, a forças, ou a resultante das forças que causam o movimento de rotação, a gente chama de centrípeta, e ela tem essa... facinho de deduzir isso, mas ela tem sempre essa cara de mv ao quadrado sobre r, né? Então você iguala uma com a outra, as duas dependem de v, você cancela rapidinho. Encontra uma expressão para r, e aí, a partir disso, você faz aquilo que já tinha sido dito anteriormente. Substitui no período para depois encontrar o passo como sendo o período vezes a velocidade paralela. Tá? Então, talvez alguém tenha pulado essa partezinha é importante. De qualquer maneira, já fica aqui como dica, né? Se vocês tiverem alguma questão como essa, em que você tem você pode precisar do raio, às vezes não está dada a velocidade, está dada o raio, mas não está a velocidade, etc. Se você tem um movimento circular, você muito provavelmente vai ter que usar a força centrípeta. E aí você vai identificar a força magnética como sendo a força centrípeta nesse caso, e aí segue em frente. Ok, pessoal? Ok. Ok. Então vamos lá. Mais uma questãozinha, só para a gente acabar a nossa sequência de questões.
aquilo que a gente tinha comentado no início da aula, certo? A gente havia dito que a gente ia fazer uma questão desse tipo, né? Em que você tem uma espira submetida a um torque. Então, o que a gente está interessado em saber? A gente tem um fio rígido, um fio, um aramezinho, né, de cobre, e a gente dobra esse fio de maneira a virar um quadrado de lado L. A gente pesa esse fio, vê que ele tem uma massa M, e a gente coloca para percorrê-lo uma corrente I. Esse fio ele vai estar repousando sobre uma superfície horizontal, qualquer uma mesa, e há um campo magnético de magnitude B que é paralelo a dois lados do quadrado. No caso, paralelo, tentei botar um esqueminha. Deixa eu só colocar isso aqui para o nosso quadro. Então, a gente tem o fio aqui em preto, ele está sendo percorrido por uma corrente, no caso a corrente faz isso aqui, né? Só para deixar claro, estou vindo para cá para o quadro só para deixar claro que ele está sendo percorrido por uma corrente assim, né? Depois ela volta, obviamente, certo? Há um campo magnético que é paralelo a dois lados do quadrado, quer dizer, a questão está assim, eu vou botar figurinha para ficar mais claro. Paralelo a dois lados quer dizer que paralelo a este lado, paralelo a este lado aqui. Então, é um campo magnético que é paralelo a dois lados do quadrado, né? Claro que ele poderia ser assim, ó. Ele poderia ser nesse sentido, e a espira assim, né? Então ele não seria paralelo a nada, ou ele poderia ser perpendicular à espira, por exemplo, ou fazer um ângulo, etc., de outra maneira. Então, a maneira específica em que o problema é colocado é que o campo é paralelo a dois lados do quadrado, da maneira como está dizendo. E aí, o que eu quero é saber qual o valor mínimo que a gente deve aplicar de campo, com a intensidade mínima do campo, para que o quadrado comece a se levantar da superfície. Quer dizer, imagine que você tem, só para ficar claro, imagine que você tem uma mesa aqui, né? Esse quadrado está aqui, ó. Certo? Esse aqui é a vista lateral do quadrado. Você está vendo só a linhazinha aqui como está. Vai agir sobre ele algumas forças, né? No caso, eu não vou botar aqui a orientação das forças, mas vão ser tais que um dos lados se levanta, digamos que se levante assim, ó. E aí eu quero saber qual campo mínimo para que isso aqui comece a acontecer, para que um dos lados da espira comece a se levantar. Deu para entender a questão, pessoal? Aparentemente deu, né? Eu vou fazer a mesma coisa, vou abrir uma salinha aqui para vocês discutirem, certo? Ver se vocês conseguem chegar a alguma conclusão a respeito dessa questãozinha aí, certo? Quem quiser tirar a fotozinha aí já pode tirar. Eu vou abrir as salas. Vocês acharam que 6 minutos para outra questão foi muito ou pouco, pessoal? Você precisa de mais ou menos tempo ou tá bom 6 minutos? Acho que pode ser. Tá bom, eu vou deixar de 6 para 7 minutos, então, para vocês fazerem isso aqui, talvez exija um pouquinho mais de conversa, já que vai envolver torque, né? Então, vou deixar aqui mais um tempinho, talvez 7 minutos, e aí a gente retorna para conversar sobre essa questão. Ok, pessoal?
Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. Olá. E aí, Pessoal, deu para fazer ou não? Não, na verdade, a gente ficou discutindo, mas não chegamos a nenhum resultado, não. Na verdade, a gente vai ter que colocar um anagrama, como é que se diz? Um anagrama de forças, né? Aí vai ter a força peso apontando para baixo, vai ter a força magnética e o torque seria o braço, esse braço de alavanca L, vetorial, força magnética, né? Vamos tentar fazer a Pois coisa todinha, tá? Tá. Eu vou tentar desenhar uma superfície aqui em perspectiva. E vou tentar colocar também nessa... Não, azul não, porque já está... Deixa eu colocar... eu vou colocar a Inspira como sendo em vermelho, tá? Já com a... Puxa, não ficou vermelho por quê? Não, porque a cor selecionada aqui não estava vermelho. Pronto. Deixa eu só apagar essa coisa aqui. Colocar a Inspira aqui, ó, mas eu vou colocar já com o sentido das correntes. Da corrente que está percorrendo a Inspira, né? Vou colocar assim. Ok? Bom, e vou desenhar também aqui o campo. O campo tá assim, ó. Eu vou colocar só nas laterais aqui, para não ficar super bagunçada aqui a nossa Inspira. Já vai ficar bagunçada, na verdade, porque não devia ter colocado essas setas no meio dela, não. Deixa eu tirar essas setas vermelhinhas aqui. Pronto. E vou colocar o campo magnético em azul assim do lado. Por algum motivo. O que acontece? Não entendi o que aconteceu aqui. Bom, tá aqui. Deixa eu ver se agora ele voltou a desenhar. Voltou a desenhar. Certo. Ok. Vamos lá tentar entender o que está acontecendo. Eu vou colocar os torques em verde. Ok? Melhor, as forças em verde, a gente vai calcular os torques. Bom, primeiro, como é que são as forças magnéticas para essa parte aqui da Inspira? Para essa parte que é paralela ao fio? Aliás, antes disso, antes de chegar nessa pergunta, né? Deixa eu botar aqui em preto. Qual é a expressão que a gente vai usar para força, hein, pessoal? Força magnética, aqui no caso. Qual que seria interessante para esse problema? E a B, né? Seria aquela que a gente viu que era I, L vetorial B, né? Isso. Não é? Certo. Olhando para essa expressão aqui agora, como é que são as forças magnéticas nesses dois tracinhos aqui? Depois eu coloco os pesos e etc. Tá? No caso, a resultante seria força, a força que iria contribuir seria só aqui do lado que está saindo da tela para a gente. E essa daqui não? Não tem força magnética aí? Essa aí, mas iria ficar junto com a normal, né? Tá, vamos colocando então. Nessa daqui, a força é zero, nessa aqui a força é zero, não importa para a gente. Isso. Porque L está ao mesmo sentido de B. Para essa daqui, para essa que está saindo da tela, qual é que é o sentido da força magnética? Para cima. Né? Então, você vai colocar o seu dedo, o primeiro dedo indicador no sentido saindo da tela, né? O seu dedo médio para a direita, né? Você vai ter que estar olhando para a sua mão para fazer isso, está olhando para a ponta do seu indicador para fazer isso. O seu polegar vai estar para cima, não é? Então, a força magnética nesse braço aqui da Inspira está para cá. E nesse outro aqui? Para baixo. Está para baixo.
Então, a força magnética está para baixo. Ok. Quem são as outras forças que estão agindo desse lado de cá? Vou fazer em verde. Tem a normal, né? É normal e gravitacional, mas a gravitacional E tem a força-peso. Certo? Da maneira como está, essa força aqui, a força magnética, tenta fazer um giro em direção à mesa. Quer dizer, ela não vai girar. Já essa daqui tenta levantá-la da mesa, não é? Girar no sentido horário. Então, tenta levantá-la da mesa. Então, essa daqui é que interessa para a gente. Certo? Essa daqui vai acabar se cancelando. Porque o que vai acontecer? Essa daqui, digamos que ela começa zero. Aí a normal é igual ao peso. Aí você aumenta a força, aumenta o campo magnético de maneira que aumente a força magnética. Essa força que aumenta, e a normal aumenta comparativamente. Ela pressiona a mesa mais, a espira, e a mesa reage empurrando-a mais para cima. De qualquer maneira, a normal está sempre compensando essas duas forças. Então, ela não vai penetrar a mesa, ela não vai girar, né? Vai ficar parada. Vamos supor que seja uma mesa infinitamente resistente, não vai fazer um buraco na mesa. Então, essa parte aqui não importa para a gente. Deu para entender isso daqui, galera, que essa parte não importa para a gente? Espero que sim. Se essa parte não importa, eu vou apagá-la, certo? E vou ficar só com a parte que importa, que é essa daqui. Mas está faltando uma força nesse cara aqui ainda, né? Que é a força peso, né? Força para baixo igual a força peso. Note que também tem uma outra força, que eu vou botar aqui em azul, que é a normal. O que acontece... Bom, vamos dizer que essa força seja zero, a força magnética. Vou ligar ainda o campo magnético. Qual o valor da normal? Bom, a normal vai ser igual à força-peso se esse cara está em equilíbrio, que está parado. Então, a força normal é igual à força-peso. Em módulo, né? Se eu começar a aumentar essa força magnética aqui, eu estou meio que começando a levantar essa bordinha dela. A força normal começa a diminuir. O que acontece no limite, quando eu estiver praticamente começando a levantar, quando ela parar de tocar a superfície? Quando esse lado da espira parar de tocar a superfície, a normal não vai existir. Normal não é uma força de contato? Se praticamente parou de ter o contato, ela não existe. Todo mundo concorda ou entende esse argumento, pessoal? Espero que sim. Certo? Lembrando, tá? Normal não é reação de peso não, tá, galera? Por favor, né? Ninguém diga jamais que a normal é reação do peso. Vocês estão vendo aí que a normal muda até de valor, né? Então, e normal não pode agir no mesmo corpo, né? Ou, ação e reação não podem agir no mesmo corpo. Então, normal, vocês sabem, não é a reação da força-peso. Tá? É a reação do empurrão que a espira dá na superfície. Então, a espira empurra a superfície para baixo, a superfície, então, por reação, empurra a espira para cima. A gente chama essa reação da superfície no objeto que a gente trabalha de normal, né? Mas vamos lá, no limite, né? Vamos botar aqui. No limite, a normal é zero. E aí a gente fica só com essas duas forças importando para a gente. A força magnética para cima e a força peso para baixo. Tudo bem até aqui? Sim. Ok. Então vamos lá. Eu vou limpar aqui nosso quadro para a gente poder continuar, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar a espira e vou fazer só um tracinho para representá-la. Está olhando ela de lado. Ela está apoiada nesse ponto bem aqui, porque se eu estou quase começando a levantá-la, ela parou de tocar a superfície, ela vai estar apoiada nesse ponto, né? A tendência de giro vai ser ao redor desse ponto.
E aí eu vou ter, então, as duas forças que importam para a gente, que é a força magnética para cima e a força peso para baixo. Ok. No limite, né, essa daqui, na verdade, essa força que está tentando fazer um giro nesse sentido, e a força peso nesse sentido. No limite, os torques realizados por as duas são iguais, né? Quando eu for começar a ter movimento, é quando os torques realizados pelas duas forem iguais. No momento em que o FB, o torque, né, o tal de B, for maior do que o tal de P, eu começo a ter giro neste sentido. Então, o limite, quando a normal se torna zero, é quando isso é igual. Porque aí fica uma igual aqui a outra, né? Normal não pode. A normal, que vai ser o que estaria faltando, né? Da força-peso para como fosse reação aqui da superfície, é zero, vai para zero, no momento que essa daqui for igual a essa. Então, os torques se tornam iguais. Mas quem é o torque causado pela força magnética? O torque causado pela força magnética é... Torque como é que é, né? É R, é um vetor que vai do ponto onde está tendo o giro até o ponto de aplicação da força, vetorial força. Já o torque do peso é a mesma coisa, né? Aqui no caso as duas estão aplicadas no mesmo ponto, então a gente pode até chamar esse vetor de R também. Vou chamar esse aqui de P, né? Em vez de F de P, eu vou chamar simplesmente aqui de força-peso como sendo P. Ok, pessoal? Então, quem é o R? R é um vetor que vai do ponto do giro até o ponto de aplicação da força. Então, ele é assim, ó. Certo? E aí, quando você for fazer o primeiro pelo segundo, você vai ver que um dá entrando, né? R vetorial B dá entrando na tela, R vetorial P dá saindo da tela. Ok? Mas a gente não está interessado, como os dois são iguais, né? Vai dar zero a soma dos dois torques, né? Então, a gente está interessado mais em trabalhar com a parte modular, os módulos dos vetores. Note também que esse vetor R, qual é o comprimento dele, né? Daqui para cá é quem? Ó? Qual é o módulo desse vetor aqui? O módulo é L, né? Que é o tamanho do lado da espira. A espira vai estar apoiada numa das pontas e girando a outra, é um quadrado, né? E aí vai ficar, então, essa distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto de apoio como sendo L. Assim, quem é esse torque aqui? Módulo do primeiro, L. Módulo do segundo, eu vou chamar por enquanto de FB, já a gente escreve de novo. Cosseno do ângulo entre eles, mais é 90 graus, então ficou. Seno do ângulo entre eles, mais é 90 graus, fica assim. O desse daqui de baixo, módulo do primeiro, L. Módulo do segundo, MG. Quem é FB? Só para a gente botar lá. O módulo. Lembra que a força FB é I, L, vetorial B? Então, em módulo, FB é I, L, B. De maneira que o torque de B é L, esse L aqui, ó, que multiplica FB. FB é ILB, dá L, ILB. Os dois torques não são iguais, então L e LB. Deixa eu tirar esse negócio, porque ficou esse L estranho aqui. Vou escrever esse L direito. Aí que tá difícil. Estou apertando o botão na hora errada. Então, torque, que é L e LB, é igual a torque de P, que é L, M, G. Cancela esse L com esse L. O B mínimo, né, que era o que a gente estava interessado em encontrar, é simplesmente mg sobre
IL, né? Passo o IL dividindo. O que sobrou, né? Porque esse outro L aqui foi cancelado. Ficamos B, então, como mg, o módulo dele, como mg sobre IL. Dúvidas, pessoal? A massa Nenhuma? a gente consideraria como sendo a massa dos três lados, né? Como? A massa que a gente considera a massa dos três lados do quadrado. Da esquerda. Os três lados do quadrado? Não, é do quadrado inteiro, né? É Porque porque a um vai gente... ficar sobre a mesa. Não, eu sei. Só que, na verdade, se a gente fosse fazer assim, seria um pouquinho mais complicado. É porque também um vai ficar sobre a mesa, mas os outros dois vão estar sendo levantados também, né? Então, acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer, na verdade, é considerar o... Porque para ser realmente correto, na verdade, eu teria que ter feito isso aqui, ó, pessoal. Eu chamei de M o quê, hein? Era um lado ou era a massa do coisa todo? Não lembro. M é a massa. Mas eu acho que M é a massa de que Não, é tá. massa de um fio. Aqui você tem um fio. No caso, eu teria que pegar 3 só. Que seria o que ia importar aqui para o nosso torque. Seria realmente 3. Não seria dessa maneira, não. Porque eu poderia também fazer essa questão de outra maneira, considerando o torque do valor, assim, né? Se você tem uma coisa quadrada, eu poderia considerar o peso dela agindo aqui no, no centro do quadrado, mas aí o meu braço seria Metade de metade, L, né? metade do que eu estou fazendo aqui. Então, acho que realmente o ideal seria a gente colocar, na verdade, só esse cara aqui. Mas note o seguinte, quando você faz um torque, pessoal, o que importa, não, na verdade, tem que ser a massa total, tá, pessoal? Estou falando besteira aqui. É sempre a massa total. Por quê? Porque por mais que você não esteja levantando uma coisa, você está girando-a. Então, quando você tem uma coisa assim, ó, essa coisa está andando para cá, essa coisa está andando para cá, essa coisa está andando para cá, mas essa coisa ela está Girando sobre o próprio eixo, né? girando sobre o próprio eixo. Então você também tem que levar em conta a massa dela. Ela também vai ter uma contribuição cinética aí nela. Então a massa também dele entra. Tá? É a massa total do negócio que tem que entrar. Essa Ok, dúvida pessoal? aí foi o que tirou mais tempo da nossa discussão. Foi em relação a isso mesmo. Pois é. É porque a gente às vezes idealiza tantas coisas que a gente, né, esquece que esse corpo aí não é um ponto. Então, na verdade, ele vai ter uma contribuição, sim. Certo? Eu posso pegar um fio e fazer ele girar em torno do seu eixo. Eu posso fazer isso, eu vou ter que fazer isso com um torque. E a massa dele vai entrar. Né? Você vai ter que ver em conta quanto é que vai dar o momento de inércia desse cara aí. Que seria a maneira correta de resolver isso daqui. Ok, pessoal? Ok. Ok. Ok, pessoal. Então vamos fazer o seguinte, já nós estamos são 3 da tarde em ponto agora. E aí a gente, próxima aula, a gente vai parar um pouquinho de fazer exercícios e vai terminar a nossa matéria. Para terminar a nossa matéria está faltando lei de Gauss do magnetismo e lei de Ampère. E aí a gente termina tudo, certo? E aí a gente já... são pouquinhas questões que a gente vai fazer, na verdade, são mais aplicações bobas. A prova já foi marcada, professor? Não, era isso que eu ia fazer, Ah. nesse exato momento. Então, a gente já termina a nossa prova, desculpa, termina a nossa prova, não, termina a matéria para a prova na próxima aula, que é segunda-feira, certo? Então, a gente já, em princípio, poderia aplicar a nossa prova na terça-feira, é de 5h29. Deixa eu abrir aqui o... Então, a gente
teria a entrega da lista do dia 29, né, pessoal? Se não me engano, tá? Isso. Isso. E aí a gente poderia aplicar nossa prova, então, daqui a uma semana. Certo? A não ser que alguém tenha muita dúvida, e aí a gente pode... Próxima semana, no caso, quarta-feira, né? Quarta-feira. Porque a gente, na verdade, ainda vai ter a próxima. A próxima matéria é muito curtinha, certo? A gente vai realmente... vocês vão ver que existem algumas limitações para... Lei de Gauss não serve para quase nada para a gente. E a lei de Gauss do magnetismo. E a lei de Ampère, ela é muito limitada a certo ponto que tem certas simetrias. Então, na verdade, a gente poderia muito bem terminar a nossa matéria aqui e já fazer a prova. Eu estou só adiando aqui um pouquinho mais para que vocês tenham tempo de fazer a lista e refletir um pouco sobre os exercícios, né? Então, a nossa avaliação ficaria para o dia 31. Certo? E aí, como é que é a nossa avaliação? Lembrando, sim, primeiro, entregar a lista, né, dia 29, e aí a avaliação dia 31. Então, o que eu gostaria de fazer? A gente vai ter, bem pouquinho matéria, são 10, 15 slides só que está faltando. Então, a gente poderia pegar o dia 29 para tirar as dúvidas com relação à lista, se alguém teve. E aí a gente já faria a prova dia 31. E a prova vai ser assim. A partir das 1 e pouco, 1 da tarde, mais ou menos, eu vou colocar a prova disponibilizada no site. Vocês podem já baixar. E eu queria que vocês entregassem essa prova até às 4 da tarde do dia 31. Então, peraí, você vai disponibilizar ela... 1 da tarde, um pouquinho antes da nossa aula, e vai ficar até às 4 da tarde para vocês fazerem a prova. Vocês vão tirar uma foto quantas fotos forem necessárias, da página lá que você fez. E, por favor, copiem a questão. Eu sei que dá trabalho, mas copie o enunciado da questão para saber o que vocês estão fazendo. Então, copia lá então, vamos supor que a prova tem 3 questões. Você vai fazer uma por página. Aí, no começo da página, você copia a questão 1, na outra página, você copia o enunciado da questão 2, depois na questão 3. E aí, tira foto e vai enviar por e-mail até às 4 da tarde, tá, pessoal? É aquele mesmo e-mail, né? 69 e @icloud.com, certo? A gente vai ainda ter mais uma aula, então dá para a gente, se vocês ainda tiverem mais alguma dúvida, a gente conversa mais sobre como é que vai ser a prova na próxima aula. Tá? Mas, por enquanto, eu queria que vocês focassem em tirar todas as dúvidas de vocês e acabar a lista para a gente chegar na prova com segurança, tá bom? Ok. Beleza, pessoal. Então, eu vou parar aqui o compartilhamento. Vou parar também a nossa gravaçãozinha.